Um jogo. Foi tudo o que bastou. 90 minutos no relógio e o Campeonato do Mundo de 2026 já tinha feito a sua primeira vítima no banco. Fora. Assim, sem mais. E eis o ponto essencial. Isto nunca tinha acontecido em toda a história de 96 anos deste torneio. Nenhuma vez. Nunca. Se achas que aquilo a que assististe foi apenas uma reação impulsiva a uma má noite no México, então não viste o que já se passava atrás daquela porta do balneário, muito antes de soar o apito inicial. Vamos montar o cenário. Domingo à noite. Estádio BBVA, em Guadalupe, Monterrey. O jogo de estreia da Tunísia no Campeonato do Mundo de 2026, frente à Suécia. E não foi apenas uma derrota, foi uma carnificina. Resultado final: Suécia 5, Tunísia 1. O ataque sueco atravessou a defesa tunisina como se ela nem existisse. Alexander Isak marcou. Victor Gyökeres marcou. Matthias Svanberg marcou. Foi um dos resultados mais desequilibrados de toda a história da Tunísia em mundiais. E quando se olha para a forma como aquele grupo estava desenhado à partida, a Suécia, ao lado dos Países Baixos e do Japão, um dos grupos mais duros de todo o torneio, ninguém esperava que a Tunísia passasse por ele sem dificuldades. Mas 5-1 no jogo de abertura, isso foi uma declaração, mas há uma parte que tornou tudo ainda mais cruel. Um dos homens que marcou 2 vezes nessa noite chamava-se Yassin Ayari. E Ayari não é apenas mais um jogador sueco. O pai dele nasceu na Tunísia, ou seja, um jogador de sangue tunisino bisou contra o próprio país de onde veio a sua família, no maior palco do futebol mundial. Nem que alguém se sentasse para escrever isto conseguiria imaginar uma noite de estreia mais brutal. Depois do jogo, o treinador Sabri Lamouchi apareceu diante das câmaras e usou a palavra doloroso. Disse aos jornalistas: e isto é uma citação direta. Estamos a dar tiros nos próprios pés. Estamos a fazer mal a nós mesmos. Ele não fazia a menor ideia de como aquela frase viria a revelar-se profética, porque em menos de 24 horas estava fora. À primeira vista, despedir um selecionador depois de um único jogo parece loucura, parece pânico, parece desvario, mas no momento em que se afasta a cortina e se olha realmente para o que vinha a crescer dentro daquele grupo, a imagem muda por completo. Porque Sabri Lamouchi já era um homem condenado antes sequer de pisar solo mexicano. Comecemos pelos resultados. Não se tratava de um treinador cheio de títulos que apanhou apenas uma fase má. Em todo o período em que esteve à frente da Tunísia, Lamouchi ganhou exatamente um jogo em 5, uma vitória. E essa única vitória foi um 1-0 frente ao Haiti. Esse era o currículo completo. E os jogos de preparação antes deste Mundial? Um verdadeiro filme de terror. A Tunísia perdeu 1-0 com a Áustria. Depois, no resultado que fez soar todos os alarmes em Tunis, foi completamente desmantelada pela Bélgica. 5-0. 2 jogos de preparação, 0 golos marcados, 6 golos sofridos. Os rumores de profundo descontentamento dentro da concentração começaram ali e nunca mais pararam. Mas os resultados eram apenas metade da história. O verdadeiro problema estava no balneário, e esse balneário já estava em chamas. Se olhares com atenção para o jogo contra a Suécia, consegues ver a fratura a acontecer em direto na televisão. Aos 72 minutos, com a Tunísia a ser rasgada, Lamouchi substituiu o seu defesa Ian Valeri. E Valeri não escondeu o que sentia. Saiu visivelmente furioso com o próprio treinador. Não de forma discreta, não de cabeça baixa, mas abertamente em ebulição, perante uma audiência mundial. Quando os teus próprios jogadores mostram publicamente esse nível de desprezo pelo homem que comanda a equipa durante um jogo de campeonato do mundo, a relação já não tem salvação. E depois há o detalhe que mostra verdadeiramente até que ponto as coisas se tinham deteriorado dentro daquela concentração. Segundo várias notícias vindas da base tunisina, Lamouchi levou o próprio filho para o complexo de treinos durante a preparação para o Mundial. A Federação Tunisina de Futebol terá ficado furiosa. Os dirigentes queriam saber por que é que uma pessoa que não fazia parte da delegação oficial tinha acesso à equipa e às suas instalações. Pediram a Lamouchi que desse explicações diretamente. Pensa no que isso significa. Antes de ser jogada uma única bola neste campeonato do mundo, o selecionador e a federação que o tinha contratado já estavam num braço de ferro sobre questões básicas de confiança e limites profissionais.
Os jogadores estavam a voltar-se contra ele. A federação fechava o cerco. Os resultados tinham sido catastróficos. O jogo contra a Suécia não causou o despedimento, apenas acendeu o rastilho de uma bomba que já estava ali, a fazer tic-tac, havia meses. É aqui que a história se torna ainda mais extraordinária, porque em toda a história documentada do Campeonato do Mundo da FIFA, desde 1930, nenhum selecionador nacional tinha sido despedido depois de apenas um jogo num torneio. Treinadores já tinham sido afastados durante mundiais, sem dúvida, mas nunca tão depressa. Em 1998, a Tunísia já tinha despedido Henrik Kasperzak depois de um mau início, mas pelo menos deu-lhe 2 jogos antes de tomar a decisão. Nesse mesmo torneio, a Coreia do Sul afastou Cha Bum-kun após 2 derrotas consecutivas. E em 2018, a Espanha despediu de forma sensacional Julen Lopetegui 2 dias antes de o torneio começar, depois de ele ter aceitado em segredo o cargo no Real Madrid, enquanto ainda comandava a seleção. Mas ao fim de um só jogo num torneio já em andamento, com a fase de grupos mal começada, isso nunca tinha acontecido. Lamouche está agora nos livros de história, e não da forma que alguém desejaria. E aqui vem o detalhe que torna tudo isto ainda mais difícil de processar. Esta nem sequer foi a primeira vez que a Tunísia despediu um treinador este ano. Em janeiro, a federação afastou Sami Trabelsi depois de a seleção ter caído na Taça das Nações Africanas contra o Mali. Lamouche foi o homem chamado para o substituir. Assinou um contrato que deveria durar até 2028. Durou 5 meses. 5 meses entre a assinatura e o despedimento no Campeonato do Mundo. Esta federação não hesita, não dá segundas oportunidades. Pega no machado e desfere o golpe. A pressão política dentro do futebol tunisino é enorme, e as estruturas federativas têm mostrado repetidamente que os resultados são a única moeda com que negociam. Quando esses resultados desaparecem, desaparecem também a paciência e o cargo. Então, quem se chama quando se está no fundo do grupo do Mundial, com 2 jogos por disputar, um balneário fraturado e uma federação em modo de crise? A Tunísia foi buscar uma das figuras mais marcantes do futebol internacional, Hervé Renard. Se não conheces o nome, conheces a imagem. Renard é o francês de cabelo prateado que percorre a linha lateral com uma camisa branca impecável, como se estivesse prestes a fechar um negócio. 57 anos, francês e com um currículo que, no futebol moderno, tem realmente poucos paralelos. Agora está a fazer a sua própria história, porque este será o seu 3º Mundial masculino consecutivo com uma 3ª seleção nacional completamente diferente. Marrocos em 2018, Arábia Saudita em 2022 e agora Tunísia em 2026. Nenhum treinador da era moderna fez isto, nenhum. Mas é o capítulo da Arábia Saudita que é preciso compreender para perceber o que a Tunísia acredita estar a contratar. No Campeonato do Mundo de 2022, no Catar, a Arábia Saudita de Renard protagonizou talvez a maior surpresa isolada da história recente do torneio. Bateu a Argentina de Lionel Messi, a equipa que acabaria por ganhar tudo. No primeiro jogo da fase de grupos, 1-0, provocando ondas de choque pelo planeta inteiro. Aquilo não foi sorte. Foi preparação, disciplina tática e um treinador com coragem para montar uma equipa capaz de entrar em campo para derrotar realmente os favoritos. E conseguiu. Para além desse momento no Mundial, o percurso de Renard em África é genuinamente notável. Ganhou a Taça das Nações Africanas com a Zâmbia em 2012, um resultado que deixou o continente atônito. Voltou a fazê-lo com a Costa do Marfim em 2015, 2 nações diferentes. 2 títulos da CAN, e agora chega ao México com um grupo ferido, praticamente sem tempo de preparação, e ainda com 2 dos jogos mais difíceis do Grupo F por disputar. A Federação Tunisina de Futebol confirmou a nomeação através da sua conta oficial de Instagram, afirmando que Renard assumirá imediatamente o comando da seleção nacional e que uma eventual solução a mais longo prazo para lá do torneio será discutida separadamente. Wahbi Khazri, o antigo avançado do Sunderland que trabalhava como adjunto de Lamouche, deverá continuar num papel de apoio durante a transição. É um pequeno fio de continuidade num processo que, de resto, representa uma remodelação completa em condições de emergência. A matemática brutal da situação tunisina é esta.
Depois da primeira jornada do Grupo F, a classificação apresenta-se assim: a Suécia no topo com 3 pontos depois da demolição da Tunísia, Japão e Países Baixos com 1 ponto cada, depois de empatarem 2-2 no jogo de estreia, e a Tunísia presa no fundo, com 0 pontos e uma diferença de golos de -4 pendurada ao pescoço. Esse empate entre os Países Baixos e o Japão merece atenção porque diz muito sobre a qualidade deste grupo. O Japão recuperou 2 vezes de desvantagem para anular as vantagens neerlandesas, mostrando o tipo de resiliência e qualidade ofensiva com que a Tunísia terá agora de lidar diretamente. O primeiro jogo de Renard no comando será contra o Japão, a 21 de junho, também em Monterrey. Depois vem os Países Baixos. 2 jogos, 2 adversários que mostraram na primeira jornada que sabem marcar e que sabem arrancar resultados. Para a Tunísia manter uma esperança realista de seguir em frente, provavelmente terá de ganhar os 2. E terá de o fazer com um balneário que acabou de ver o treinador ser despedido, sob o comando de um novo selecionador que aterrou no México com dias, não semanas, para preparar a equipa. O que torna esta história maior do que a má noite de uma só equipa é aquilo que ela revela sobre a maquinaria frágil da governação do futebol internacional, e, em particular, sobre a posição impossível em que os treinadores se encontram quando são lançados em situações que já estavam partidas antes de chegarem. Sabri Lamouche tinha 54 anos quando este campeonato do mundo começou. Antigo médio internacional francês, somou 50 internacionalizações pela França entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000. A sua carreira como treinador passou por clubes e países: Costa do Marfim, Nottingham Forest, Rennes, Catar, Turquia e a seleção do Iraque, entre outros. Não era inexperiente, não era desqualificado, mas o seu percurso no futebol de seleções sempre tinha sido irregular, e a rapidez com que foi nomeado para o cargo na Tunísia, substituindo Trabelsi em janeiro de 2026, com o Mundial a poucos meses de distância, sugeria que a federação trabalhava a partir de uma lista curta de nomes disponíveis, mais do que a executar qualquer visão estratégica de longo prazo. No futebol de seleções, o contexto é tudo. Os treinadores herdam plantéis, herdam dinâmicas, herdam os resíduos de regimes anteriores, velhas disputas, jogadores de confiança, veteranos afastados, uma moral que levou anos a construir ou a destruir. Quando se aceita um cargo 5 meses antes de um campeonato do mundo, quase não há tempo para reconstruir verdadeiramente nada disso. Gere-se um caos herdado, e faz-se isso num palco global sem qualquer margem para erro. Lamouche entrou exatamente nesse cenário, e as fissuras apareceram de imediato. A derrota por 5-0 frente à Bélgica na preparação não foi apenas um mau resultado. Segundo relatos vindos de dentro da concentração, desencadeou conversas sérias entre jogadores influentes sobre o rumo da equipa e a sua identidade tática sob o novo selecionador. A expressão "sem táticas", sem estrutura, sem identidade, começou a surgir na cobertura de jornalistas próximos da seleção ainda antes do início do torneio. Isso não é apenas crítica, é o som de um balneário já perdido. Há também um contexto político mais amplo no futebol tunisino que o mundo exterior raramente examina, mas que molda tudo dentro daquela federação. A Tunísia passou por turbulência política significativa nos últimos anos, e a estrutura do futebol não ficou imune. A federação tem sido criticada por comentadores nacionais devido a uma gestão inconsistente, a ausência de planeamento a longo prazo e a relação entre pressões políticas e decisões futebolísticas. Contratar um treinador com contrato até 2028 e despedi-lo 5 meses depois não é uma decisão puramente desportiva, é uma declaração política. Sinaliza ao público que a federação é decidida e intolerante ao fracasso. Se essa é a decisão certa para o projeto futebolístico em si, isso é uma conversa completamente diferente. Os jogadores, apanhados no meio, encontram-se numa posição desorientadora. Um plantel de campeonato do mundo é montado com meses de antecedência. São homens que se prepararam juntos, treinaram juntos, viajaram juntos. Depois, de um dia para o outro, toda a estrutura de comando desaparece. A pessoa que os escolheu saiu. Entra uma nova voz, com novas instruções, nova ênfase, nova energia. Alguns jogadores respondem bem a esse tipo de choque. Outros bloqueiam. A história dos mundiais sugere que a reação raramente é uniforme.
A decisão de Wahbi Khazri de continuar na equipa técnica é importante precisamente por isso. Khazri, que teve uma carreira sólida no futebol inglês ao serviço do Sunderland e depois se afirmou em França no Saint-Étienne, conhece pessoalmente este grupo. A sua presença dá a Renard uma rede imediata de informação dentro do balneário, uma ponte entre o antigo regime e o novo. Numa transição tão comprimida, esse tipo de continuidade pode ser essencial. O Japão apresenta um desafio específico. É uma das equipas mais bem organizadas do mundo neste momento. O futebol japonês passou por uma verdadeira transformação ao longo da última década, impulsionada pela explosão de jogadores japoneses nas principais ligas europeias. O empate 2-2 frente aos Países Baixos na primeira jornada não foi uma fuga com sorte. O Japão recuperou 2 vezes para igualar o marcador. A pressão no meio-campo é implacável. As transições são rápidas e trabalhadas. E vai jogar no mesmo estádio em Monterrey, um recinto que a Tunísia já conheceu da pior forma possível. Os Países Baixos mostraram vulnerabilidade nesse mesmo empate inicial. Sofrer 2 golos e falhar por 2 vezes a manutenção da vantagem aponta para uma fragilidade defensiva que uma Tunísia motivada e bem organizada poderia teoricamente explorar, se Renard conseguir tornar a sua equipa competitiva a tempo. A seleção neerlandesa tem enorme qualidade individual, mas já mostrou que pode desorganizar-se atrás, e esse é precisamente o tipo de detalhe que um treinador como Renard guarda de imediato. Para a Tunísia seguir em frente no grupo F, o caminho mais realista passa agora por vencer primeiro o Japão e depois conseguir alguma coisa contra os Países Baixos na última jornada. Essa combinação, com outros resultados a ajudarem, poderá ser suficiente. Não é uma posição confortável. No papel, nem sequer é provável, mas também não é matematicamente impossível. E é isso que se pede a Renard, transformar uma situação quase impossível em algo real, no mínimo tempo possível e sob pressão máxima. Renard nunca levou uma equipa além da fase de grupos de um campeonato do mundo. Marrocos saiu na fase de grupos em 2018. A Arábia Saudita, em 2022, apesar daquela vitória extraordinária na estreia contra a Argentina, não conseguiu dar continuidade. Esse facto vai acompanhá-lo nesta terceira campanha. Já bateu os futuros campeões. Já ganhou 2 títulos continentais com 2 nações diferentes. Mas, no Mundial, os oitavos de final sempre ficaram fora do seu alcance. A Tunísia é agora a sua terceira oportunidade de mudar isso. E as circunstâncias dificilmente poderiam ser mais extremas. O que este episódio revela, no fim, é uma verdade sobre o futebol internacional moderno que raramente é dita em voz alta. O Campeonato do Mundo é o maior evento desportivo do planeta, e esta edição, a primeira organizada em conjunto por 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, é a maior da história, com 48 equipas. A escala comercial não tem precedentes, e ainda assim, dentro da bolha de certas seleções nacionais, desenrola-se o mesmo drama humano de sempre. Lutas políticas internas, confiança quebrada, egos feridos e o peso esmagador da expectativa nacional. A Tunísia chegou ao México como um dos representantes de África, com orgulho e história genuínos. O que não conseguiu controlar foi a desordem que vinha a acumular-se dentro da sua própria estrutura havia meses. Hervé Renard chega a Monterrey para enfrentar um dos desafios de recuperação mais comprimidos da história dos mundiais. 5 dias para preparar o Japão. Um grupo ferido, uma federação que levanta o machado depressa e com frequência, e uma nação que observa do outro lado do Mediterrâneo, à espera de que o francês de cabelo prateado e camisa branca consiga conjurar mais um milagre quando todas as probabilidades estão contra ele. Já o fez antes. Se conseguirá fazê-lo outra vez, nas circunstâncias mais difíceis até agora, é a pergunta que passa a definir todo o torneio da Tunísia.